Boa noite a todos. Hoje, dia 4 de maio de 2025, estamos iniciando com muita gratidão e alegria mais um estudo do NEP Alcione, hoje com estudo de Maria. Vou convidar a nossa querida irmã e amiga Vera para fazer a prece, depois eu faço a leitura de harmonização. Então, vamos convidar todos a serenar os nossos corações e pensamentos e nos conectar nesse grupo de tanto carinho, de tanta fraternidade, um grupo simples, pequeno, de pequenas ovelhinhas que desejam ser guiadas por Jesus. Eu vou levar o nosso pensamento a Deus, em agradecimento pela oportunidade da vida, pela encarnação, pelas bênçãos diárias que recebemos, em especial pelo auxílio e a proteção de Maria em nossos trabalhos, em nossos estudos, torcendo que nós possamos evoluir e crescer cada vez mais, que possamos ter uma noite de estudo com muita paz, com muita serenidade, de corações e mentes abertas ao todo o aprendizado e à intuição que venha da equipe espiritual. Que Jesus nos ampare e nos permita mais esse momento de aprendizado. Que assim seja. Graças a Deus. Então, boa noite a todos que chegaram e eu ainda não havia cumprimentado. Vou compartilhar a leitura. Vocês estão vendo? Está em Doutrina e Aplicação, de Chico e Espíritos Diversos. E essa é do irmão X, Humberto de Campos. O nascimento de Jesus. Rezam tradições do mundo espiritual que anos antes da vinda de Jesus, nascido em Babilônia, emigrou para a Palestina a fim de aprimorar conhecimentos em torno da Tora. Cercado de discípulos e famoso por haver criado um tipo de rabinismo notavelmente liberal, concomitante com as lições que ensinava, referia-se em reuniões íntimas à próxima chegada do Senhor, para cumprimento das profecias. Em decorrência aqui e ali, esfervilhavam comentários sobre os novos tempos. As conversações particulares do patriarca, aliadas aos anseios do povo, suscitaram largos debates na vida palestinense, notadamente em Belém, para onde se voltavam todas as esperanças, segundo textos de Miqueias. E tu, Belém de Judá, não és assim tão pequena, porque de ti sairá o guia de Israel, cujas origens se perdem nos dias da eternidade. Miqueias 5, versículo 2. À vista disso, por muito tempo, antes do nascimento do Cristo, na bela cidade de Davi, as mais importantes famílias faziam orações e sacrifícios, a fim de receberem o enviado. Zabulon, o grande proprietário de terras, endereçava de semana a semana petitórias ao céu, suplicando fosse o mensageiro sublime, localizado entre os seus, a fim de oferecer-lhe lugar digno no carro da fortuna. Gade, o negociante de sedas, implorava a Deus viesse o orientador dos séculos,
comungar-lhe o círculo da família, prometendo engajá-lo desde cedo entre os parentes prestigiosos em função do Templo de Jerusalém. Rubens, o criador de camelos, exorava as bênçãos do Eterno, a fim que se lhe desse a graça de acolher o Messias no próprio lar, imaginando programas de exaltação para ele, a partir da meninice. Jonas, o joalheiro dos joalheiros, prometia tesouros ao Santo dos Santos, em retribuição pelo aparecimento do Salvador em sua própria casa. Ezequias, o rico fornecedor de cavalos, enviava petições incessantes ao Senhor dos Exércitos, instando para que o excelso emissário lhe fosse entregue no berço, de maneira a orientá-lo para a libertação política de sua gente. Os mais estranhos requerimentos subiam à consideração do Todo Misericordioso. Planeava-se o futuro do Messias de vários modos. Para uns, deveria ele formar entre os maiores orientadores rabínicos de seu tempo, para outros, era certo que tomaria as rédeas do poder, a fim de restituir a Israel a independência esperada. Para outros, e ainda assumiria a autoridade da cultura e do ouro, fazendo-se invencível comandante de legiões. Acumulavam-se os projetos especiais dos poderosos do mundo para aquele que chegaria na condição de interventor celeste. Dizem que o Pai Supremo estudou longamente os desencontrados apelos que lhe deram endereçados e, conquanto permitisse, confiantemente, que José e Maria sofressem pesadas humilhações na chegada a Belém. Determinou que Jesus Cristo nascesse ao pé dos animais, num leito de chão, desvinculado de todos os compromissos da terra, para que a revelação da eterna verdade não ficasse escravizada a ninguém. Eu mudei a apresentação, vocês estão vendo? Ah, não, não é. Estão enxergando? Então vamos compartilhar. Está demorando. Quanto carrega? Aqui eu estou com a. Deixa eu ver se todo passado está no mesmo arquivo. Aqui. É, então, hoje a gente volta. Deixa eu. Agora sim. Então, hoje a gente volta o nosso olhar, nosso coração para a profecia de Miqueias. E a gente vai encontrar Maria nas palavras do profeta Miqueias. No nosso último estudo, nós encontramos uma profecia onde Deus fala através da história, com ritmo, contraste, com promessa. E nós vimos uma estrutura literária, né, que
literária e teológica, e nós vimos um texto em camadas, organizado em camadas, né? Nós vimos quiasma, nós vimos repetições, e alternando onde dor, onde esperança, elas se alternavam com a restauração do povo de Israel. E hoje a gente adentra nesse mesmo capítulo, agora com foco no versículo 2. E aqui o cenário muda. Depois da imagem de Jerusalém sitiada e de um rei ferido, nós somos conduzidos à pequena Belém, a Belém Efrata, descrita como insignificante entre os clãs de Judá. Mas é justamente desse lugar esquecido que vai vir o governador de Israel, aquele cujas origens são desde os dias da eternidade, né? Então, o versículo é: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será o dominador em suas origens, são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Então, esse é um versículo, é uma profecia messiânica poderosa, também é um convite para a gente olhar com os outros olhos como que Deus age, né? E é nesse ponto que Maria, a mulher escolhida para dar à luz o cumprimento dessa profecia. E assim como Belém, Maria era pequena aos olhos do mundo. Era uma jovem de Nazaré, desconhecida, sem status, mas nela brilhava esse mesmo espírito do silêncio, de humildade, prontidão, que a gente encontra em Belém. Então, ela foi a terra fértil, onde Deus plantou a sua promessa. E nesse versículo 2, nós somos convidados a ver Maria na profecia e reconhecê-la na pequena Belém e percebê-la como parte viva dessa resposta a Deus, de Deus à humanidade. Então, portanto, Miqueias não fala exatamente de uma cidade. Ele fala de uma lógica divina que se repete, que Deus escolhe os pequenos para realizar o imenso. Ele escolhe o que está escondido para revelar o eterno. E no ventre de uma mulher, ele realiza o impossível. E é essa Maria que a gente vai ver hoje, nesse ventre que ela acolhe a palavra eterna, que é a nova Efrata, onde Deus mais uma vez faz brotar grandeza do que é pequeno. Alguém quer ler uma outra versão do versículo que a gente está estudando? Podemos seguir com essa? Então, só, Silvia, você quer aqui? Tem nota de rodapé e tem um por trecho de favor, então. Tem de Ferreira de Almeida e tem de Genebra. Você quer só uma, né? Bom, né? Só É uma. bom uma. Uhum. O nascimento do Messias e o seu reinado. Vamos começar do um. Agora, ajunte-se em tropas, ó filha de tropas, porque fomos sitiados e ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. O nascimento do Messias e o seu reinado. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
E tem as notas de rodapé, mas aí a gente deixa depois, ou você quer que eu leia? Pode ler. Essa é uma das profecias mais importantes do livro de Miqueias. Embora o povo de Deus seja humilhado pelos seus inimigos, Deus promete enviar aquele que há de reinar em Israel. De Belém e da casa de Davi surgirá um governante que apacentará o povo e trará paz. Efrata, essa palavra derivada de uma raiz que significa produzir, designava originalmente um clã relacionado com Calebe, que se estabeleceu na região de Belém. Mais tarde, porém, passou a designar a cidade de Belém. Os evangelistas identificaram Belém como lugar do nascimento do Messias, cujas origens são desde os tempos antigos. Provavelmente esteja se referindo ao rei Davi e à sua dinastia. Davi, que era de Belém, recebeu uma mensagem de Deus por meio do profeta Natã, na qual era-lhe anunciado que a sua dinastia e o seu trono permaneceriam estabelecidos para sempre. Antes da gente começar, eu não sei se vocês repararam aqui, tem versículo um e tem o versículo 2. O que que acontece? Por que que em algumas tradições esse versículo que a gente está vendo hoje, que é o começo da profecia, ele está como versículo 2, em outras como versículo primeiro? O que que acontece? Vale lembrar, né, que a Bíblia, ela originalmente ela não tinha divisões. Ela não era dividida em capítulos nem em versículos. A Bíblia eram textos contínuos, em rolos, pergaminhos, e os versículos e capítulos foram inseridos depois de um bom tempo, depois de muito tempo, para facilitar o estudo, para facilitar a leitura, a referência, encontrar. Os capítulos eles foram introduzidos no século XIII, no do Antigo Testamento. Quer dizer, do Antigo Testamento, os versículos eles surgiram com os maçoretas entre os séculos 6 e 10. E já os versículos do Novo Testamento, os capítulos, desculpa, os capítulos foram introduzidos no século 13, mas os versículos foram introduzidos entre os séculos 6 e 10. E o do Novo Testamento, essa divisão, ela ocorreu apenas no século 16. E então, por isso que às vezes isso, que a gente encontra algumas diferenças em algumas versões e em outras. E uma delas é essa em Miqueias. Então, o versículo 5:1 que está esse versículo, a gente encontra nas traduções hebraicas, como a Taná, é, que é, a Taná é a base das tradições judaicas, né? E então, quando a gente vê esse versículo como sendo o primeiro, são traduções judaicas. Já as traduções cristãs, elas ela começa, né? As tradições mais antigas, em latim e nas línguas nativas, o versículo, ele começa no 2. Esse versículo está no 2. E ele descreve, o primeiro, o cerco a Jerusalém, que ainda faz parte do capítulo 4. Então, nas tradições hebraicas, judias, o versículo que a gente vê na nossa, que a gente lê hoje, né? O primeiro, ele fecha, ele vem como uma conclusão
do bloco profético do capítulo 4, da profecia do juízo do capítulo 4. E nas tradições cristãs, ele vem como dois. E o um, por que que ele vem como um? O um, ele vem para mostrar a dor do cerco. Então, tem a dor do cerco a Jerusalém, e depois vem no 2 a promessa da salvação, a promessa do Cristo messiânico. Então, na tradução cristã, é para contrastar essa dor do cerco com a promessa do Cristo. E esse cerco, que é citado no versículo 1, é provavelmente o cerco a Jerusalém, a humilhação do líder de Israel, né, que ele fala, ferirão o juiz na face. Esse é um momento de profunda aflição nacional que era para eles e humilhação política. Então, assim, ao numerar o cerco como esse cerco, como o versículo 1, cria-se um espaço para que o anúncio de Belém pareça, ele venha como, venha contrastar a dor do cerco com a redenção, com um capítulo, como a redenção que, que vem a seguir. E Maria está profundamente conectada com essa profecia. Então, entender essa organização nos ajuda a perceber melhor o contraste dramático que essa profecia propõe de uma Jerusalém sitiada, que estava cercada, para Belém escolhida. Então, da dor do cerco para o nascimento da esperança. E Maria é o lugar onde essa virada se concretiza, o ventre onde a profecia se cumpre. E ela, assim como Belém, ela representa o que é pequeno aos olhos do mundo, mas fértil, preparada aos olhos de Deus. E aqui tem um trecho de um estudioso que fala que assim a escolha desses nomes indica que esta é uma referência a Davi, pois Belém era o local de nascimento do maior rei de Israel. Esta é a única vez no Antigo Testamento em que o local de nascimento do governador futuro é mencionado. Um dos pequenos clãs de Judá, o clã, era o que que é o clã? O clã era um grande grupo de famílias que aqui é usado poeticamente para se referir à cidade de Belém. Então, provavelmente para enfatizar a humildade de sua linhagem, pois o foco no texto está numa profecia: de Belém virá Davi. E o trecho desse livro fala que Judá é importante, pois uma profecia antiga já ligava essa tribo ao surgimento de um governante mundial, que está em Gênesis 49, 8, de 8 a 10, que a gente vai ver ali nas referências. Então, Belém era tão pequena e insignificante que nem aparece na lista das cidades da tribo de Judá, que está em Josué 15, 20 a 63. Então, essa lista de cidade está em Josué. E a gente é um olhar geográfico, simbólico, sobre esse versículo de Miqueias, né? Então vamos olhar primeiro para esses quatro nomes que apresenta nessa profecia: Belém, Efrata, Judá e, consequentemente, Israel.
a pequena cidade da promessa, esse título, Belém Efrata, nos conecta diretamente a Davi, o rei escolhido por Deus a partir do mais improvável entre os irmãos e do lugar mais humilde. A gente também vai ver por que Davi era considerado o rei mais improvável, a figura mais improvável entre os irmãos, e cujo nome, Belém, significa a casa do pão. Belém era uma cidade muito pequena. Ai, deixa eu ver se eu consigo. Ah, foi. Aqui. Belém. Se vocês. Esse material, esse link está compartilhado. Belém, vamos aqui para trás. Belém. Então, aqui são os locais. A gente está no NepSearch, que é uma ótima ferramenta. E Belém, o significado é a casa do pão. E era uma cidade tão pequena que nem sequer foi listada, como eu falei, né? Ela não é listada entre as cidades da tribo de Judá. E ainda assim, foi lá que Deus decidiu que nasceria o Messias, que é o verdadeiro pão da vida, né? Então, ela é localizada a 777 metros de altitude, a 10 quilômetros, é mais ou menos a 10 quilômetros do sul de Jerusalém, com cerca de 777 metros de altitude. E ela é ligada à história de Raquel, de Ruth, de Boaz e de Davi. E ela tornou-se famosa por conta do nascimento de Jesus. E é um lugar geograficamente pequeno, mas imenso teologicamente, né? Efrata, nós temos, depois eu mostro um mapa. Efrata, ela é mencionada ao lado de Belém e era o nome antigo da região onde Belém está localizada. E isso está registrado em Gênesis 35, de 16 a 19. Gênesis já nos fala e no capítulo 35 de Efrata, quando Raquel morre ao dar à luz a Benjamim. E esse nome carrega consigo é, memórias de dor, mas também de promessa e continuidade. Então, ao dizer Belém, Efrata, o profeta Miqueias, ele tá nos situando com uma precisão do espaço e na história, reforçando que Deus age nos pequenos lugares e nos caminhos de antigas alianças. Então, Efrata é um nome ancestral que aponta para essas raízes mais antigas messiânicas. É, Judá, Judá aqui embaixo. Judá, por sua vez, ela era a tribo messiânica de onde viria o cetro, que também é uma referência que nós vamos ver e que está em Gênesis 49, versículo 10. A tribo de Judá era o núcleo do reino do sul, que era lá onde Miqueias estava proferindo as profecias.
e cuja capital era Jerusalém. Era uma tribo forte, mas que ao longo do tempo ela enfrentou também humilhação e exílio. E Miqueias anuncia que mesmo em meio a essa decadência do reino, Judá ainda vai ser o berço do rei prometido. Então, uma das 12 tribos de Israel é Judá, descendente de Jacó. Então, de Judá veio Davi e da sua linhagem o Messias. E Israel, naquele tempo, ela estava dividida, ela tinha sido sitiada e ela havia sido dividida em dois reinos, né? Como nós vimos no estudo passado, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era Israel e o reino do sul, Judá. E Miqueias, ele fala desse Deus que vai reunir novamente o povo disperso e que restaurará a esperança por meio desse nascido em Belém. E essas quatro, vamos pegar um mapa aqui, essas quatro cidades, aqui é sobre as tribos de Israel, que a gente também vai ver. E essas quatro localidades geográficas, né? Belém, Efrata, Judá, Israel, não são apenas pontos no mapa, mas são marcos de esperança messiânica. Então, hoje, quando a gente mergulha nessa profecia, na figura de Maria, a gente vai ver como que essa promessa começou a tomar forma no ventre de uma jovem humilde, num canto esquecido do mundo, mas nos planos de Deus. É, alguém quer falar alguma coisa? Então, Belém, Betlehem, é a casa do pão. E a gente conhece Belém pela Casa do Pão. É uma cidade pequena, insignificante aos olhos do mundo, mas extraordinária aos olhos de Deus. Foi lá em Belém que nasceu Davi, o mais improvável entre os filhos de Jessé. Ele foi esquecido até mesmo por seu pai, quando Samuel veio ungir o novo rei. Então, Davi era o mais jovem, o menor, o que cuidava das ovelhas. E sim, é o Davi que matou Golias, o gigante, né? E, no entanto, foi a partir desse filho menor que cuidava de ovelhas, a partir desse improvável que Deus edificou nele a dinastia real, o rei Davi, que culminaria em Jesus, o verdadeiro pão da vida, que também nasceu em Belém, vindo através de Maria. E Efrata, como a Mágida leu, né? É, Efrata, ela significa frutífera ou fértil, remetendo a essa promessa de vida e renovação. Era uma região ligada à memória de Raquel, como a gente viu, matriarca, que deu à luz a Benjamim ali perto. Então, Efrata é o nome que liga ao solo sagrado, à fertilidade da terra, à fecundidade dessa promessa divina. E é nesse solo fértil, tão carregado de história e lágrimas, que Maria também concebe
não por uma obra de um homem, mas pela ação de Deus que Maria dá à luz. E só para a gente passar, os clãs de Judá, que fala os menores entre os clãs de Judá. Os clãs em hebraico, Alafim ou Mishpachot, eram grandes grupos familiares ou tribais, formados por descendentes de um mesmo ancestral. E Judá foi um dos 12 filhos de Jacó, que deu origem à tribo de Judá, que se tornou uma das mais importantes de Israel. E dentro dessa divisão, dentro dessa tribo, havia subdivisões, cidades, famílias e linhagens, que eram chamados clãs. E Belém, ela está ligada ao clã de Efrata, associada a Salma ou Salomão, que era o pai dos habitantes de Belém. Isso está em Crônicas, capítulo 2, de 50 a 51. Por isso, em Miqueias, Belém é chamada de pequena entre os clãs, ou milhares de Judá, indicando a sua pouca relevância militar ou política à época. Então, esses eram os clãs, os principais clãs de Judá. Pérez, filho de Judá com Tamar. Tamar é uma história muito bonita também, tem uma história muito bonita na Bíblia. Está em Gênesis 38, 29. Zerá, irmão gêmeo de Pérez. Esron, neto de Pérez. Carmi, filho de Zerá. Ur, Calebe, Salma, que é onde vem, e Boaz. E ela era tão insignificante, né, que nem aparecia nessa lista que tem em Josué de todas as cidades de Judá. E aqui, as tribos de Israel, para a gente só passar também. As tribos de Israel. Judá é o quarto filho de Jacó com Lia. Está em Gênesis 29, 35. E dele descendeu uma das 12 tribos de Israel. Então, essas são as 12 tribos de Israel. É, Foi Judá que se destacou entre os irmãos no episódio com José, que está lá em Gênesis 37, 44. José, filho de Jacó, com Raquel, ele foi vendido como escravo pelos irmãos por inveja. E após ter sonhos que indicavam que um dia ele iria governar sobre eles, ele foi levado ao Egito, passou por grandes provações, inclusive ele foi preso, né, em uma prisão injusta, até ser exaltado por Faraó como governador do Egito, por sua sabedoria, capacidade de interpretar sonhos. E no tempo da fome, né, ele reencontrou os seus irmãos e os perdoou, reconhecendo que Deus transformou o mal em bem por salvar muitos. E Judá, seu irmão, teve um papel decisivo nesse caminho. Primeiro, ele sugeriu vender José em vez de matá-lo. Depois, anos mais tarde, ele se destacou em oferecer como substituto de Benjamim, mostrando compaixão e maturidade. Então, Judá, aqui são as tribos, todos são filhos de Jacó, só que Jacó, ele pegou os filhos de José e os acolheu e dividiu a terra entre eles também. E Judá eram, assim, quando existia
quando as tribos estavam em guerra, Judá era uma tribo forte. Eles eram o primeiro grupo, eles eram considerados como o primeiro grupo a marchar, a sair em marcha em frente, né? Eles tinham o maior número de homens aptos para a guerra e eles lideravam os acampamentos do sul. E na conquista de Canaã, Judá, ela recebeu uma grande parte de terra no sul do território prometido, né? Incluindo a cidade de Belém. Então, aqui são as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Alguém quer comentar alguma coisa? É interessante falar que a tribo de Levi não recebe território porque eles são sacerdotes, né? Sim, E, é, sim, é, eram as tribos e, sacerdotais. e José e Benjamim eram filhos de Raquel, que era a primeira vez que se cita que existia um grande amor, né? Está lá escrito entre Então, Jacó e é, Raquel, né? sim, isso é muito bonito. As referências que eu falei, né? A referência que é muito usada, que está em Gênesis 49:10, Moisés, né? Que o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de comando de entre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. E Mateus, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre os principais de Judá. Então é de Judá que virá a bênção dada por Jacó em Gênesis, que virá essa bênção, que o cetro não se afastará de Judá, cetro, o que o rei carrega, né? Nem o bastão de comando entre os seus pés. Então, essa é uma bênção tribal profética. Essa bênção tribal profética, ela tornou-se a base da expectativa messiânica ligada à casa de Davi. Então, eles esperavam um rei messiânico vindo da casa de Davi. E Mateus ele vem confirmar essa profecia, registrando o nascimento do Cristo em Belém da Judéia e conecta diretamente esse evento ao cumprimento das antigas profecias messiânicas. Então, ao citar Miqueias, Mateus, ele mostra que Jesus não nasce por acaso, naquele vilarejo quase esquecido, mas sim em perfeita conformidade com as promessas de Deus feita ao povo de Israel. Então, ao dizer, e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor, Mateus ele vem revelar que, apesar da sua pequenez geográfica, Belém era uma grandeza espiritual, pois dela saiu o rei prometido, o Messias. E é justamente a figura de Maria que nos conduz a esse nascimento, sendo ela um instrumento pelo qual a profecia se concretiza, se realiza. Um trecho da manjedoura a Emaús, de Wesley Carvalho. É, nos dias atuais, Belém é um centro de peregrinação, hoje, com suas construções em altas paredes de pedra
intrincadas ruas estreitas, exibindo arcadas em seus trajetos, sempre pequenina desde os tempos bíblicos, compondo notável contraste com as majestosas colinas do deserto da Judéia. A cidade está dominada pelos edifícios conventuais da Basílica da Natividade, construída no século VI. A basílica foi assentada sobre os vestígios de uma igreja mais antiga, levantada em 330 por Constantino, o imperador romano, e considerada pela tradição o local em que Jesus nasceu. A singela aldeia sobrevivia da criação de ovelhas, da cultura do trigo, e Belém quer dizer a casa do pão, e dos pomares, Efrata, rica em frutos. Davi era filho mais célebre, tendo crescido em seu território 1 milênio antes de Jesus, lutando contra leões e ursos para guardar os paternos. 1 Samuel 17, 34, 36. E mais tarde, sagrar-se rei. Wesley Caldeira. Belém, a pequena cidade, né? Ele vem falar das colinas da Judéia, ela permanece até hoje como símbolo da esperança e da revelação. E nas palavras de Wesley Caldeira, ela aparece não apenas como um cenário histórico, mas como um espaço sagrado, onde o céu tocou a terra, onde a eternidade se fez criança. E ali, sobre as pedras antigas e pomares de Efrata, o Verbo se fez carne, e o seio que o acolheu foi o de Maria. Então, a profecia de Miqueias, ela ressoa esse cenário de beleza, de mistério. Profeta, séculos atrás, séculos antes, ele anuncia uma cidade pequenina, que daquela cidade sairia aquele que seria o governador de Israel, cujas origens remontam aos dias da eternidade. E se a profecia sussurra esse nascimento, ela também sussurra a presença da mulher escolhida para torná-la real. Então, essa profecia anuncia veladamente Maria como cooperadora desse plano divino, silenciosa, corajosa, plena de fé. Então, Maria, essa mulher de fé que disse sim, onde tantos vacilariam, ela continua hoje nos inspirando a confiar nos desígnios de Deus, mesmo quando tudo parece pequeno ou quando tudo parece invisível. Assim como Belém, singela, esquecida, tornou-se palco das mais sublimes promessas, também os nossos gestos humildes e cotidianos, eles podem acolher a vontade de Deus e gerar frutos eternos. Então, Maria vem nos ensinar isso. Essa profecia não se cumpre apenas nos grandes eventos, mas no silêncio da alma que confia, na paciência diante da dor, no amor que acolhe sem compreender tudo. Comentários? Alguém quer falar alguma coisa? O texto que a gente leu no início, o nascimento de Jesus. Então, o irmão X, ele veio trazer uma poderosa imagem. As conversas, as conversações do patriarca unidos aos anseios do povo.
e cria esse ambiente de expectativa messiânica que fervilhava, especialmente em Belém. Então, imaginam como se fervilhava essa expectativa de um Messias que chegaria. Não era apenas uma esperança política ou nacionalista ali exclusivamente a Belém. Era uma esperança espiritual alimentada por séculos de promessas e profecias. E Humberto de Campos, né, ele nos traz que nesse silêncio ancestral das colinas de Belém, o mundo ele estava se preparando para um nascimento. Um nascimento que não seria apenas de uma criança, mas, mas o nascimento da esperança eterna. Então, esse capítulo do Irmão X nos convida a olhar com olhos mais profundos para esse tempo que antecedeu essa vinda de Jesus. Não foi um acontecimento repentino, houve um planejamento, houve toda uma arquitetura amorosa que envolveu a terra, envolveu os homens e envolveu Maria. Enquanto os poderosos da Palestina, traz Humberto de Campos, né? Eles sonhavam com o Messias, mas com o Messias humano, como um rei, como um comandante, como um político, como um mestre das riquezas. Eles esperavam esse rei. Deus, enquanto esses poderosos da Palestina aguardavam esse rei, Deus buscava o quê? Pureza, humildade e coração. Então, cada projeto humano queria moldar o Cristo à sua imagem, mas Deus queria que o Cristo moldasse o mundo à imagem da verdade. E quem que acolheu esse plano? Essa jovem mulher simples, recolhida, Maria. Ela não apresentou pretensões, não buscou reconhecimento, não planejou exaltações para si ou para o seu filho. Maria apenas disse: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. Enquanto as outras tribos, que nem Zabulon queria ouro, Gade queria status, Rubens queria fama, Maria ofereceu o ventre, o silêncio, a fé e, sobretudo, amor incondicional. Então, essa profecia é mais do que uma previsão de um local. Ela vem revelar a grandiosidade do plano de Deus e a escolha de instrumentos humildes para as realizações sublimes. Belém, pequena e esquecida, torna-se o ponto central, o ponto de convergência da espiritualidade superior. E da mesma maneira, Maria, aquela jovem simples e pura de Nazaré, se torna o portal dessa promessa eterna. E a gente sabe que nada acontece por acaso. Maria, um espírito altamente evoluído, ela foi preparada por milênios para a sua
para a sua missão. Emmanuel, ele já nos diz que ela já era iluminada antes da sua encarnação final e que sua aceitação do papel da mãe do Cristo foi consciente e foi amorosa. Então, Mari, minha querida, por favor, Boa noite. boa Ouvindo, noite. ouvindo atentamente seus comentários, suas reflexões, me veio à mente o quão nós estamos aquém, né? Ou além do entendimento da mensagem divina, das reflexões, salvo eu falar dessa forma, de Deus. Você colocou três exemplos de pessoas que foram consideradas para, na sua época, para aqueles que poderiam, até mesmo familiares, olharem de uma forma diferente, mas foram excluídos. E Maria fez parte desse processo, desde a cidade, uma cidadezinha, como você colocou, uma mulher pobre, e olha o espírito, é, a evolução espiritual desse ser. E aí a gente percebe que não é o título, não são os status, não é o conhecimento que aparentemente a gente demonstra para a sociedade como um todo, para as pessoas, que mostra realmente o caráter moral do ser humano, de quem é. E ela é o exemplo disso, assim como Davi, assim como o terceiro nome que você colocou, que eu acabei esquecendo, que eu estava anotando outra coisa, mas me veio muito à mente isso, que a gente ainda briga por títulos, por status, e eu, como professora, eu percebo isso até mesmo entre nós, professores. Eu trabalho numa universidade, então a universidade é o espaço que eu digo que é o espaço das vaidades, que a gente se trata não é nem pelos nomes, é pelos títulos. E todo mundo olhando quem produz, quem não produz. E, e aí a gente acaba levando isso para a nossa vida profissional, em sala de aula, na extensão, na pesquisa, e projeta isso também na nossa vida é, familiar, na nossa vida espiritual. Eu já tive assumi algumas funções junto ao espiritismo e eu fico pensando, como é que a gente às vezes, quando está assumindo alguns cargos, mesmo que a gente sabe que a gente não nem tem evolução moral para isso, mas às vezes a gente se pega superior ao outro pela fala, pela conduta, porque está palestrando, porque está direcionando um, um conteúdo. E aí eu estava fazendo evangelho há pouco com meu marido, que é meia hora antes de começar o estudo, e a gente comentava sobre isso. Quando a gente para refletir sobre nossa tarefa nos centros espíritas periféricos, nos centros espíritas mais, que a gente pode chamar mais urbano. É muito diferente o olhar que a gente dedica ao outro. E eu confesso que eu tenho gostado de trabalhar mais nos centros espíritas periféricos. Eu estou há 2 anos no centro que a maioria das pessoas tem, elas estão, né, em situação de vulnerabilidade social. E a gente está começando a evangelização com o tema Maria. E é incrível como eles não conhecem. E a maioria se diz evangélico, se diz
católico, mas não conhece. Mas eles não conhecem, não da forma como a gente vem estudando, não da forma como os filmes passam. Eles conhecem aquela que foi somente de Jesus. E como traz para a gente, não foi somente Jesus, ela foi escolhida por esse Deus. Então, seu carnal, humilde seu coração, onde ela se coloca à disposição de Deus. E de nós hoje, e nós hoje, as nossas Deus, por mim, Tá cortando tanto, Mari. Caiu. Acho que ela caiu. Aham. É, tava cortando, sinal acho que tá ruim. Bom, isso que ela falou, né, nos remete. Vamos ver se ela entra de volta para concluir. Ah, Silvia, eu assim. já estou aqui, Ah, mas a você minha já tá? conexão, ela está oscilando muito. Já é a Agora segunda melhorou. vez, pois é a Agora segunda melhorou. vez que eu caio. Então, só para finalizar, é, fiquei pensando o propósito desses espíritos que assumiram essa, esse papel como Maria, como Davi, como os outros, e que vieram como se fosse, colocasse a palavra esquecidos, mas não tinham visibilidade. E aí, o que que Deus está mostrando para gente? Qual é a simbologia? Peraí que eu vou sair daqui, que meu marido está pegando papel aqui. Qual é o significado efetivo dessas mensagens para a gente? Porque aí foi que eu coloquei. Porque até eu hoje, quando eu vou fazer minhas preces, eu digo assim: eu entrego a minha vida em tuas mãos. Mas no fundo, eu quero que ele faça aquilo que eu quero, não aquilo que realmente é para ser feito. Mas ela não, ela fez diferente, ela não questionou, pelo menos é o que eu entendo. Ela seguiu fielmente e não importava o que vinha de consequência. Não, ela seguiu, ela foi. E esse acompanhamento todo da vida dela, seja enquanto mãe, enquanto filha, enquanto companheira de José, enquanto mãe de Jesus, quando ela fala para ele, né, que ela queria que demorasse um pouquinho mais para ele não partir, mas que ela entendia tudo que ele estava fazendo, todo o propósito dela. E eu, como mãe, eu não consigo entender isso. Eu estava até falando pro meu filho, querendo moldá-lo. Mas eu fico assim, sério, eu fico encantada. Cada vez que a gente estuda Maria, eu percebo assim que esse espírito, ele marcou toda uma geração feminina em todos os sentidos. E que ainda, creio eu, ainda não existiu um outro ser a nível de Maria. Nem sei se vai existir na Terra. Era essa a reflexão. Espero que vocês tenham ouvido, porque tá bem ruim a minha conexão. Agora no fim melhorou bastante. No meio da sua fala ficou um pouco mais difícil. A gente teve que se atentar um pouco mais para conseguir entender os cortes. Mas, Mari, é, assim como Belém e Maria, né? Também nós podemos parecer pequenos ou esquecidos. Quantas vezes a gente acha que a gente está esquecido, ou que a gente acha que a gente é pequeno, mas Deus sempre encontra instrumentos
para chegar até nós, pequenos e esquecidos. Então, essa profecia se cumpre quando há fé, humildade e disposição para servir. Então, o pequeno, Deus sempre encontra o pequeno, Deus sempre encontra os esquecidos. E essa expectativa do povo em Belém, descritas pelo Humberto de Campos, né, ecoa até hoje nas nossas vidas. A gente, quantos não aguardam a vinda do Cristo? A gente aguarda em nossos corações e no mundo a plena manifestação do reino de Deus. A gente também aguarda. E cada vez que a gente faz o Cristo nascer em nossos atos, em nossos gestos, em nossas palavras, a gente aproxima desse reino da realidade. Mais um trecho, agora de Joana, o livro Dando Balanço, o livro não, capítulo 41, Dando Balanço. O livro é o Lampadário Espírita. Joana vem nos trazer que a doutrina espírita é semente de vida eterna, mas o homem é o solo que a terra é o solo que deve multiplicar, que a deve multiplicar. Então, esse capítulo nos convida a um exame sincero da nossa caminhada espírita, não pelas aparências externas, como você trouxe, né? Eu aposentei, não tenho um ano, era diretora de escola, sou professora com orgulho também, como a Mari. Meus últimos, acho que 17 anos na educação, 16 foram na gestão de uma escola, na gestão de escola. E eu também sempre preferi, Mari, os periféricos do que os centrais. E quando Joana nos traz, né, que a doutrina espírita é a semente da vida, é, muitas vezes a gente espera soluções imediatas, como você bem nos trouxe, né? Nós somos imediatistas. A gente aguarda respostas visíveis. A gente quer milagre às nossas dores, a gente quer milagres de alívio. Mas Joana nos lembra que a verdadeira transformação, ela é silenciosa, ela é profunda, ela é persistente, como a semente que morre para dar lugar ao trigo. Então a vida ela não se modificará de fora para dentro, apenas por nós termos aderido a essa fé raciocinada. Pelo contrário, né, nós vamos ser testados em paciência, nós vamos ser testados em humildade e principalmente testados em serviço. A recomendação que eu deixei e que eu coloquei para a gente assistir no início como harmonização e que estava sem som, a palestra do Arthur Valadares sobre o trabalho, né? Então, é, nós seremos testados em serviço. O tombo, a queda que eu tive hoje, às vezes está testando o serviço. Quem sabe aí eu me machuco, eu falo, eu não vou. Ó, pessoal, hoje eu estou machucada, eu não vou. Então são testes. E os conflitos continuam,
os desafios se mantêm, os desertos da alma não se evaporam com teorias, mas agora nós temos a luz por dentro e com ela o dever de fertilizar o solo da nossa própria alma. E é daqui que esse texto brilha. A doutrina é a semente e nós somos o solo. E a profecia de Miqueias, ela vem ressurgir como um lembrete. É tu, Belém de Judá, não és assim tão pequena. Então, Belém, aquele vilarejo esquecido, desprezado, pouco importante, mas foi ali que Deus plantou a semente da redenção. Não entre os palácios, mas entre animais e rochas secas. E quem que acolheu essa semente com o coração fecundo? Foi Maria, humilde, escondida, mas interiormente pronta para multiplicar a luz. Maria, ela não viu exteriormente essas mudanças prometidas. Ela não foi exaltada, ela não recebeu glórias, não escapou da dor. Mas Maria foi o solo puríssimo, onde a promessa se enraizou e floresceu. Essa profecia de Miqueias, ela não se cumpriu num trono, mas no seio de uma jovem que disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela não questionou os caminhos que foram tomando, ela não questionou Deus. Ela ofereceu-se a eles. Assim também é conosco, né? Nós não seremos medidos pelos nossos cargos, pelas nossas posses ou pelas aparências de piedade. Nós seremos reconhecidos pela profundidade com que a gente acolhe essa semente, a semente da doutrina, a semente do Cristo, a semente do Evangelho, a semente da verdade. E pela constância que a cultivamos, mesmo em meio a contrariedades, a frustrações, a esperas, a gente é levado a olhar para o Cristo na cruz, nesse texto, aquele Cristo incompreendido, aquele texto, aquele Cristo traído, solitário, e mesmo assim, com os braços abertos a todos, ensinando que a verdadeira vitória começa por dentro. Então, esse texto do Dando Balanço é para a gente dar uma olhada na nossa jornada, para a gente olhar para Maria e para Belém, a simplicidade fértil, a fé silenciosa, o sim sem garantias, e acolhamos com ela a semente da doutrina. E para finalizar, que a gente já passou do horário, né? Aqui também tem o filho de Davi, capítulo 13, que está em sabedoria do Evangelho, né? É, esse texto vem trazer uma crítica construtiva entre essa teologia tradicional que não sabe quem é Maria, como a Mari trouxe, e uma leitura mais profunda que o Espiritismo propõe, especialmente no contexto do estudo de Miqueias, da figura de Maria como coadjuvante da encarnação
do Cristo. E a doutrina espírita, ela nos oferece elementos que muitas vezes a teologia tradicional ignora. Ela consegue abrir os nossos olhos e, e para finalizar, para correr com o tempo, Kardec, os polos não estariam, Kardec em Gênesis, não estariam condenados a uma perpétua esterilidade, cabendo-lhes gozar, por sua vez, dos benefícios da fertilidade. Então, Kardec nos traz que essas transformações físicas, geológicas do planeta, essas revoluções periódicas que alteram climas, paisagens, ecossistemas, como isso conversa com a ideia de que aquilo que aparece esquecido ou estéril, como Belém ou um coração em sombras, está destinado à fecundidade espiritual quando preparado e chamado por Deus. Então, Belém era pequena, fria, mas ela foi escolhida para florescer com o nascimento do Cristo. Então, Maria, muitas vezes esquecidas pelas teologias dogmáticas, ou vista apenas como um instrumento biológico, a gente consegue enxergar no Espiritismo como essa alma luminosa, fecunda em virtudes, cooperadora da verdade eterna. É, então, hoje, né, esse encontro com Miqueias, com Maria, à luz do Espiritismo, né, como com o Espiritismo, a gente entende que essa promessa da eternidade, ela nunca se fez em meio a ruído, mas no silêncio de corações preparados. A profecia não caiu nos palácios, ela desceu a pequena Belém. O Cristo não veio pelos poderes, mas ele nasceu nos braços de Maria. A doutrina, ela não grita, a doutrina semeia. E cada um de nós é esse solo que pode parecer frio, esquecido ou duro, mas que é chamado à fertilidade espiritual pela ação paciente e constante da luz de Deus. Então a Terra ela passa por revoluções, como Kardec traz. A alma também, nós também. E Kardec diz: nenhuma região, nem geográfica, nem do coração está condenada à esterilidade perpétua. Tudo pode florescer, se houver acolhimento, preparação e entrega. Então, que a gente possa dizer, como Maria, faça-se em mim segundo a sua palavra. E como Belém, deixar que a eterna verdade nasça em nós, fazendo de nossas vidas um ponto de luz no grande mapa do Cristo na Terra. Considerações finais? Alguém quer comentar algo? Podemos seguir com a prece, então, de encerramento, que já passamos do nosso horário mais uma vez? Ou Eu alguém quer acho que o fazer? povo, eu acho que o povo vai deixar para depois, porque já avançou. É, A é. Mari ficou de fazer a prece, não sei se a internet dela vai aguentar. Mari, Eu aguenta? vou fazer, eu vou tentar aqui, tá? Tá, tá. Tudo bem? Então Gratidão. tá. Boa noite a todos. Então vamos fechar os olhos, se assim desejarmos.
elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecer a espiritualidade que nos acompanha nesse estudo, agradecer esse espírito tão generoso, tão sublime que é Maria, pela lição de vida, pela lição de amorosidade e pelo exemplo de confiança em Deus. Que consigamos seguir passos que nos é oportuno desse Espírito tão iluminado que é Maria, que nos inspira a confiança divina. Gratidão pelo teu exemplo de amor, pelo teu exemplo de fé, mas acima de tudo, pela tua conduta. Que tenhamos, se for o nosso merecimento, uma semana de reflexão, de aprimoramento, mas acima de tudo, de conexão contigo, Deus, contigo, Jesus, contigo, Maria. E muito obrigada por esse momento de reflexão, de estudo e de aprendizado. Que possamos seguir em frente e caminharmos sempre lado a lado contigo. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima semana a todos, meus queridos. Semana que vem a gente tem Evangelho e Plenitude, Joana de Ângeles, saúde mental. Então fiquem com a gente. Uma ótima noite, um bom descanso e uma ótima semana a todos. Boa noite a Gratidão, meus todos. queridos. Obrigado por tudo. Saúde, Sil. Obrigada, Mari. Beijos.